Apocalipse capítulo 12, versículo 1, diz assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E ela deu à luz um filho, um homem, que há de reger todas as nações, com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Eu digo amém. Todo grande acontecimento, ele possui bastidores. Por exemplo, enquanto você está aqui hoje, para que essa grande celebração a Jesus acontecesse, houve um preparo. Houve pessoas que chegaram mais cedo, prepararam este lugar. Há um coral que esteve se preparando durante meses para hoje apresentar um louvor ao Senhor que edificasse a nossa vida. Enquanto este culto está acontecendo, há um pessoal de serviço que você não está vendo, mas estão atuando e cuidando para que tudo aconteça da melhor forma possível. Espiritualmente há algo muito parecido. Toda vez que há um grande movimento na terra, é porque espiritualmente isso já estava sendo desenvolvido. Quando nós chegamos a essa época do ano e começamos a pensar sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus, e como o nosso pastor disse, embora não seja essa época, é um tempo em que nós todos aceitamos como tempo de lembrar mais do nascimento de Jesus. Um pouco mais se fala, um pouco mais se ouve sobre o nascimento de Jesus. Uma das primeiras promessas, se não a primeira promessa feita por Deus, é de que o nascimento do Salvador aconteceria. Então partiu do céu e chegou o momento que isso aconteceria na terra. E como o Jean pregou para nós hoje de manhã, isso aconteceu no tempo devido. Jesus nasceu do ventre de Maria, enfim, o plano de Deus foi concretizado. Quando você olha algumas ilustrações, algumas decorações sobre o Natal, e você vê José, Maria ao redor do presépio ali, né, o presépio, melhor dizendo, e a manjedoura, aquela imagem que transmite tanta tranquilidade, a gente pode esquecer muitas vezes do que espiritualmente estava acontecendo no dia que Jesus nasceu. Embora havia dificuldades para Maria, para José, e eles enfrentaram essas dificuldades com muito bom ânimo, havia dificuldades grandiosas acontecendo no mundo espiritual. Esse livro de Apocalipse, ou melhor, esse capítulo de Apocalipse, embora aqui está cheio de símbolos, uma mulher vestida de sol, um dragão com 3 cabeças e tal, mas vamos tirar aqui uma lição simples e prática. A minha intenção não é ir para o lado escatológico, nem do debate, é simplesmente olhar o cuidado de Deus com os seus planos. E quando você olha essa mulher vestida de sol, ela pode simbolizar aqui para nós hoje a nação de Israel, ou o povo que traz Jesus, o povo que manifesta Jesus. Você vê a figura que é simples de entender. Há uma mulher grávida nos dias de dar à luz, ou no momento de dar à luz, e há um dragão no momento que ela está dando à luz, está de frente com ela, para interromper o seu nascimento, ou para tragar o filho assim que ele nascesse. Então, quando você observa espiritualmente o que estava acontecendo, você começa a glorificar mais o Deus que você serve, e para alguns o Deus que você vai começar a servir a partir de hoje, porque você vê a grandeza e o cuidado de Deus.
Partindo de um princípio de que essa mulher vestida de sol signifique, no momento Israel, depois no outro momento a igreja, enfim, tanto faz a sua convicção teológica aqui, mas entenda, as mulheres que já passaram por esse momento de dar à luz, é um dos momentos em que a mulher está mais vulnerável. Na hora de dar à luz, seja uma cesárea, seja um parto normal, é um momento de grande vulnerabilidade. Imagine a senhora, naquele momento de dar à luz, ao invés de um médico aparecer, aparece uma figura dessa aqui, um dragão vermelho, grande, de 3 cabeças, um monte de chifre e tal lá. O texto deixa bem claro para nós que esse dragão representa Satanás, é o diabo, a antiga serpente, o grande opositor dos planos de Deus. E quando Deus escolhe Israel para que manifestasse Jesus, ou seja, para que Jesus nascesse a partir daquele povo, Satanás começou a batalhar incansavelmente para que aquele momento não acontecesse. Satanás trabalhou incansavelmente para que o nome de Jesus não fosse conhecido, para que Jesus não nascesse, para que a obra da redenção não acontecesse. Porque falar do nascimento de Jesus não seria um nascimento qualquer. O que o diabo mais temia é que todo plano se desenrolasse. E que plano era esse? Que Jesus nascesse, que Jesus crescesse, iniciasse o seu ministério, começasse a pregar, fazer maravilhas, milagres e prodígios, mas chegaria um dia em que ele tomaria a minha e a sua cruz, ele morreria nela e o sangue dele nos purificaria de todo pecado. Mas ele não ficaria morto, porque ao terceiro dia, como ele ressuscitou, ele ressuscitaria e andaria conosco para sempre até que viesse nos buscar. Então havia muita coisa em jogo para que o diabo não trabalhasse, para que aquele start na terra não fosse dado. Todavia Deus já havia determinado no céu que assim aconteceria. Então, embora nós temos aqui uma figura de uma mulher que está no tempo de dar à luz, na hora de dar à luz, que significa a vulnerabilidade, um tempo que não dá para ela guerrear. Essa mulher não tem uma arma na mão, ela não está na hora de guerrear, ela não tem força para isso. Ela não está no momento de empunhar espada, mover um exército, não, ela está vulnerável, porque ela está gritando já com dores de parto. Não tem como ela guerrear, mas lá na frente está o dragão dizendo: eu vou tragar o teu filho. Eu quero impedir que isso que Deus começou a fazer não evolua. Eu quero impedir que isso que Deus começou a realizar não vá para frente. É por isso que tem gente que começa a fé, se batiza, aí depois o pau começa a quebrar. Porque você aceitou que o projeto de Deus acontecesse na sua vida. E você está aqui hoje pensando assustado: olha, eu fui ser crente, eu aceitei a Cristo, mas parece que a vida virou do avesso, parece que o diabo me cerca. E você está se sentindo vulnerável, porque o diabo quer passar essa imagem de que ele de fato é grande, de que ele pode impedir, de que ele vai impedir, de que ele vai destruir. E você já está se frustrando porque acha que depende da sua força vencer o dragão, que acha que depende só de você mesmo derrotar o diabo, que acha que você foi posto numa guerra sozinho. Mas essa palavra me faz lembrar, no contexto do nascimento de Jesus, havia uma grande peleja para que ele não nascesse. Havia muita coisa conspirando para que ele não nascesse. Havia muita coisa guerreando contra. Os homens não perceberam, como quem sabe muitos não estão percebendo a guerra espiritual que acontece contra a igreja. Na semana de oração, o pastor disse num dos dias, na sexta-feira, sobre o peso espiritual que há contra a igreja por ela se opor às forças das trevas. Só que esse texto me faz lembrar: eu posso ser frágil, eu posso ser vulnerável, eu posso não ter arma nenhuma na mão, mas há um Deus que peleja por mim. Há um Deus que entrou na guerra. O projeto foi gerado em você, mas não veio de você. A fé não foi ideia sua, o chamado de Deus também não foi ideia sua, foi Deus quem te chamou. E Deus ainda desafia: quem é na terra, ou debaixo dela, ou no mundo espiritual, que pode se opor
opor ao projeto que Deus começou. Quando você mencionar, chegou o Natal, lembra que para você ter uma mesa chique, bem adornada, ganhar presente ou dar presente, um dia foram travadas batalhas que você nem imaginava, mas tudo para você se lembrar, há um Deus que peleja e não perde uma batalha sequer. Aleluia. Essa palavra me faz lembrar que a minha vulnerabilidade não conta quando o projeto é de Deus. Davi, num dos Salmos, disse: se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, os inimigos teriam nos engolido vivos. Teriam. Mas o Senhor estava ao nosso lado. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, se o Senhor não estivesse, vamos jogar para a nossa vida, se o Senhor não estivesse no teu casamento, o trabalho de macumba teria prosperado. Se o Senhor não estivesse nesta igreja, a palavra de muitos teria prosperado. Se Ele não estivesse, mas desde antes que essa igreja nascesse, Ele estava. E pode levantar-se quantos dragões quiserem levantar, com quantas cabeças quiserem levantar, mostrando quantos poderes quiserem mostrar. Aquele que se assenta no trono continuará dando vitória, apesar da nossa fraqueza, apesar da fragilidade. Nós veremos a glória de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja. Este será o nosso eterno Natal. Ele está olhando para a mulher, eu já quero encerrar, e ele está dizendo: eu vou tragar o teu filho. Eu vou tragar o que Deus começou a fazer aí. Porque a promessa era: essa criança nasce, cresce e volta para reger as nações com vara de ferro. Então ele está dizendo: vai crescer demais e vai voltar para dominar. Eu não posso permitir. Se você soubesse o que está em jogo quando o diabo negocia e tenta arrancar a tua fé em Cristo, você não negociaria. Tem muita coisa em jogo. Quando o diabo tenta roubar as bênçãos que Deus te deu, principalmente a tua salvação, você não negociaria. E você fica pensando: eu vou para o mundo, eu não vou, eu aceito a Cristo, não aceito. Se você soubesse o que já tem no plano de Deus, você não desconfiou. Por que o diabo luta contra tanto a igreja? Por que luta tanto contra a tua vida? Por que luta tanto contra o teu casamento? Porque tem muita coisa boa de Deus para acontecer, para ser revelada através da sua vida. Então, em nome de Jesus Cristo, hoje, Deus não está pedindo para você ir lá e matar o dragão sozinho, não. Ele está pedindo para você confiar nele, porque Ele tem um exército incontável que anda pelejando em favor da igreja e vai conceder vitória para que o nome dele seja glorificado. Houve batalha no céu, guarda isso. O diabo e seus anjos travam uma batalha, e Deus envia o que Ele tem no seu exército, Miguel e seus anjos. E para aqueles que acham que quando se fala de batalha espiritual, dá aquela vitória apertada, no final do jogo Deus ganha suando a camisa, diz que Deus nem desceu para guerrear. Deus mandou Miguel e os seus anjos, e arrebentou tanto o diabo e os seus anjos, que o lugar que eles estavam nem se achou mais. Agora, se os servos de Deus, que são santos anjos, podem isso fazer, o que não pode fazer o Deus desta igreja? O que não pode fazer o Jesus, que não está mais na manjedoura, que já não está mais no presépio, que está sentado no trono? Aleluia. Se Jesus Cristo, pendurado na cruz do Calvário, sangrando, estava vencendo o pecado, o diabo e o mundo e a morte, o que Ele não fará por mim e por você hoje, que está vivo, reinando, triunfante? O que Ele não pode fazer hoje na sua casa? O que não pode fazer hoje no seu casamento? O que não pode fazer hoje por suas almas? Eu quero que você entenda hoje: você vai celebrar o Natal todo ano, mas não vai esquecer desse detalhe. Houve muita guerra para que você sentasse àquela mesa. Houve muita guerra para que você dissesse Feliz Natal. Quando você disser isso para alguém, lembra, Ele venceu, Ele venceu, Ele venceu, Ele venceu. E se Ele venceu, celebre e exalte o nome do Senhor Jesus.